Então, a gente já começa trazendo para vocês bastidor aqui a esse respeito. Para você começar a pensar junto comigo as consequências dessa batalha. Hoje eu fui a campo falar com gente que não estava assim mega empolgada, né, com a eleição de Arthur Lira, para entender um pouco como é que está o quadro. E, bom, a resposta que eu recebi foi, é isso, a eleição do Lira está precificada, a questão agora é o tamanho. Eu contei para vocês no início dessa semana que o presidente da Câmara dos Deputados busca a reeleição com o maior patamar de votos já obtido na história recente por um presidente da Câmara dos Deputados. O grupo do Arthur Lira, que me confirmou essa informação e eu mantive, apesar da negativa que ele deu publicamente, me informa que ele trabalha para chegar ali perto dos 400 votos. Isso daria a ele outra estatura para falar, para negociar com o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Até porque sairia um presidente muito empoderado e muito representativo da Câmara. Daniela, o que na prática isso quer dizer? Isso quer dizer que o Lira pode bancar, apresentando a votação dele, a ideia de que ele, Lira, tem uma bancada. Mas uma bancada com cerca de 120 votos, que podem ser imprescindíveis para o governo Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso Nacional. Inclusive para Lula emplacar pautas que ele considera importantes. É o caso da reforma tributária. Sem Lira não vai, eu já trago bastidor sobre ela também. E mais, se você acha assim que, nossa, então a gente vai ficar só esperando o placar na eleição da Câmara, não! A gente vai ver no dia 1º a eleição da mesa diretora. O que é isso? São os cargos que tratam em diversas frentes da direção da Câmara dos Deputados. Tem a secretaria que cuida das contas dos apartamentos funcionais, tem a secretaria que faz a interface com o pessoal da segurança, inclusive segurança digital. Tudo isso é dividido ali, essas pessoas são eleitas. Hoje, e aí eu vou pedir para a gente passar para a segunda tarjinha que eu deixei nessa mesma lauda, hoje a gente tem uma disputa ali que você deve ficar muito atento. Como eu disse, Game of Thrones, né? Várias linhas. Então, você tem a casa principal, que é Lira. A gente precisa saber qual é o tamanho que ela vai sair. Tá mirando para sair gigante dessa batalha. E você tem um outro posto importante ali, por exemplo, que é a primeira secretaria. Quem é o primeiro secretário hoje? Luciano Bivar, presidente do União Brasil. O partido que virou o fruto da união, da aliança, da fusão de PSL, o partido que elegeu Bolsonaro em 2018, com DEM, Democratas, o partido de ACM Neto, de Ronaldo Caiado. Esses dois se fundiram e viraram a União Brasil. Uma bancada grande, acima de 50 deputados, cobiçada pelo governo Lula e que exatamente por isso ganhou não um, não dois, mas 3 ministérios, eu contei aqui para vocês na CNN, com a promessa de quê? De que esses votos vão estar lá com Lula. Problema, o Democratas e o PT sempre foram adversários, sempre. Nunca houve uma composição amena, nem disfarçada entre eles. O grande sonho de consumo do maior nome ali, pelo menos no estamento burocrático do Democratas, que é a ACM Neto, ele é secretário tesoureiro do partido, salvo engano, o grande sonho dele era o governo da Bahia, onde ele não entra por causa de quem? Do PT, do Lula. Então, assim, uma parte muito grande do União Brasil é contra essa aliança. Está no DNA deles ser oposição ao Lula. E eles avisaram, olha, vocês vão fazer esse acordo, vocês vão pegar os ministérios e a gente não vai entregar os votos. Aí, então, o Bivar se saiu ali, não, União Brasil tem aí as indicações, mas vai ser independente. Nem isso estão topando. Ele, Luciano Bivar, além de presidente do União Brasil, vai tentar ser reeleito o primeiro secretário da Câmara dos Deputados, para cuidar ali de uma área. Quando você tem um cargo na mesa diretora, além de ter, digamos, mais obrigações, você também tem direito a mais nomeações, mais cargos de livre provimento, ou seja, aquele que a indicação é política, você escolhe pessoal, a pessoa não precisa ser concursada, você tem mais verbas, você tem uma sala, um gabinete específico, tudo isso está envolvido. Então, ele mira a reeleição na primeira secretaria, pois está rolando uma rebelião interna da Braba. E a ideia é derrotar Luciano Bivar internamente, para que ele não seja o nome do partido para a primeira secretaria. Isso, Daniela, é importante para mim porque você falou que não era micropolítica, porque isso coloca em xeque a capacidade,
do União Brasil na Câmara dos Deputados de honrar a palavra que foi dada por Bivar e Alcolumbre de que com 3 ministérios eles garantiriam a completude da base de Luiz Inácio Lula da Silva. O que esse grupo que tem na oposição ao PT o seu DNA quer sinalizar é dizer para Lula o seguinte: você comprou, mas não vai levar. Esses 3 ministérios não garantem os votos aqui da bancada. E o Bivar pode ser, digamos, o retrato em branco e preto desse recado eloquente a Luiz Inácio Lula da Silva. Olho então, porque muita gente aposta na não entrega do União Brasil como detonador da primeira reforma ministerial do governo Luiz Inácio Lula da Silva. E aí você vai juntar com a informação que eu te dei antes. Se o Arthur Lira sair grandão, como ele está querendo, da eleição na Câmara dos Deputados, com cerca de 400 votos, aí o Lula vai ter que sentar para negociar com ele, com menos vetos aos aliados que ele indicar. Foi o caso do Elmar Nascimento, era o nome do Lira para o ministério do Lula, e ele foi barrado, porque sempre também era do DEM e agora está no União Brasil, fez oposição fortíssima ao PT. O PT não deixou as águas passadas para trás e, bom, agora talvez a fatura seja reapresentada. Fica de olho, eu vou trazer, claro, a Thaís Arbex, a Larissa e o Leandro Rezende para a gente falar um pouco sobre essa batalha. Eu começo com o Leandro. Eu estou muito... Oi, Lari. Bem-vinda. Mas eu estou muito emocionada com a presença do Leandro aqui, aí eu não estou conseguindo, entendeu? Ainda agir com naturalidade. Aliás, mandaram você se acostumar, porque no Twitter avisaram que vão te chamar de musa do catete mesmo aqui no supermercado em São Paulo. Tipo, eu agradeço. Raízes, né? Defendo minhas raízes. Maravilhoso. Leandro, tem aí a questão dessa composição partidária. Você tem muita apuração de Senado e a gente vai fazer essa dobrada logo mais. Larissa também, Thaís também. Todo mundo veio para a rua hoje, tá bom, Brasil? Mas na Câmara dos Deputados eu vou focar nesse que parece ser um detalhe, mas que vai modificar toda a equação. Se tem essa derrota bruta aí para o Luciano Bivar e fica provado que o que ele acordou, ele não tem número para entregar, você pode detonar essa necessidade de adequação dos espaços do União Brasil no governo e dar para Lira a carta que ele quer para, digamos, né, dialogar, como diz o grupo dele, em outro patamar com o governo Lula. E aí quem volta, né? Se o Bivar não conseguir entregar esses votos que o governo Lula precisa, quem volta a ficar na berlinda? 2 ministros do União Brasil, Daniela Carneiro, porque Daniela Carneiro, ministra do Turismo, que ficou na berlinda, né, por conta das fotos dela com milicianos condenados do Rio de Janeiro, ela que se tornou... não foi uma indicação exatamente da bancada da Câmara, né? Isso até o grupo do Bivar me dizia à época, que nem o Elmar Nascimento nem a Daniela Carneiro não tinham unanimidade para poder serem os nomes indicados pelo União Brasil, pela bancada do União Brasil na Câmara para poder compor o Ministério do Lula. A diferença é que o Elmar Nascimento era um nome que era apoiado pelo Arthur Lira. Isso mudava a coisa um pouco de figura. Mas se no final das contas, né, a União Brasil não conseguir entregar aquilo que o governo Lula espera, certamente que é um dos nomes que vai voltar para a berlinda é o da Daniela Carneiro, né, que teve essa dificuldade inicial. Depois do que aconteceu no dia 8 de janeiro, o escândalo, as relações dela, né, acabou perdendo força um pouco, acabou deixando de ser um foco na imprensa, da atenção da política de uma forma geral, mas numa eventual falta de votos ali do União Brasil para o governo Lula, é o nome dela que certamente vai balançar mais. E aí, Dani, sobre o que espera Arthur Lira, né, que você traz, esses 400 votos, eu vou trazer só o que eu troquei mensagens há pouco aqui com um deputado do PT, né, que está acompanhando essa tratativa para a eleição da Câmara, que está todo mundo dando como favas contadas mesmo, Arthur Lira reeleito só a depender aí da contagem de votos, mas é uma frase que me pareceu interessante, né, que é a seguinte: me disse esse deputado do PT, que coordena inclusive uma bancada regional, se o Arthur Lira foi um bom presidente para Jair Bolsonaro, por que ele não pode ser também um bom presidente para o Lula, né? Mostrando que, enfim, depois tá tudo muito acertado entre o PT e o Lira. Vamos ver como é que a coisa vai se processar aí nesses 7 dias que faltam.